Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Eduardo, tenho 24 anos, sou de Santo André, São Paulo e decidi criar esse canal para compartilhar algumas dicas com vocês. E eu escolhi para começar um assunto que está dominando a minha cabeça ultimamente, que é a cidadania italiana. Então, se você tem algum parente italiano, você acha que você tem direito, acompanhe aí para saber mais sobre isso. O Brasil, no século XIX, ele foi um grande receptor de imigrantes que estavam vindo de diversas partes do mundo, principalmente os europeus. Muitos vieram de Portugal, da Espanha e da Itália e vinham para cá em busca de novas oportunidades de trabalho. Os italianos acabaram se destacando porque tem uma particularidade da imigração italiana no mundo como um todo, porque o movimento migratório da Itália, dos italianos, ele foi o maior movimento migratório não forçado do mundo, da história. Então, cerca de 13 milhões de italianos deixaram a Itália entre 1870 e 1970 e foram povoar diversos lugares do mundo. Os Estados Unidos, a Argentina e o Brasil acabaram sendo os maiores focos, onde o destino maior, cerca de 5 milhões para os Estados Unidos, 3 milhões para a Argentina e 1,5 milhões aqui no Brasil. E no Brasil nós também temos uma particularidade porque estava-se ali no meio de um processo de embranquecimento da população. Os primeiros imigrantes italianos chegaram por volta de 1880, já um pouco próximo do fim da escravidão, que já era esperada. Então o governo estava, de certa forma, incentivando que mais imigrantes chegassem aqui, imigrantes brancos de preferência, para que a população se embranquecesse. Isso é completamente ridículo, né? Mas aconteceu. E quando nós olhamos as listas de passageiros que vinham nos navios, a gente pode ver que o governo do estado de São Paulo mandou navios até lá para trazer esses imigrantes para cá. Então chegavam lá as pessoas responsáveis pelas imigrações e convidavam os italianos para vir para cá completamente de graça. Então imagina, a Itália nem sempre foi o país que é hoje, um país desenvolvido, tinha muita pobreza, muita miséria e chegavam as pessoas lá e falavam: olha, você não quer ir para o Brasil? Lá você vai ter terras, você vai ter grandes oportunidades. E muitos vinham. Então a gente pode olhar também nas fotos que muitas pessoas vinham com as famílias completas. Então os avós, os pais, os filhos, veio muita gente para cá em busca de novas oportunidades. E isso foi também, de certa forma, benéfico para a Itália, porque, como era um país que estava crescendo, vinha depois da unificação, eles não tinham mais que se preocupar com essa grande população que passava fome, que tinha necessidades muito fortes. Então, meio que eles despacharam, aproveitaram e incentivaram muitas das pessoas a vir para o Brasil e para a Argentina, Estados Unidos e outros países também, Chile, Uruguai, Venezuela. Eles incentivaram porque assim eles meio que, de certa forma, se livrariam de toda aquela população. E o Brasil estava querendo recebê-los, então foi um casamento perfeito. Além de toda a marca cultural que os italianos deixaram aqui no Brasil, principalmente aqui no estado de São Paulo, que foi um grande receptor dos imigrantes, deixaram também os seus descendentes. E será que nós, descendentes, nós temos algum benefício, nós temos algum direito com relação a isso? E sim, nós podemos ser considerados cidadãos italianos, porque cada país adota um critério diferente para conceder a nacionalidade para as pessoas que nascem no seu território. O Brasil, por exemplo, adota o critério chamado ius solis, ou seja, é brasileiro quem nasce aqui no Brasil, independentemente de quem sejam os pais. Bastou nascer aqui no Brasil para que seja considerado brasileiro. Isso está na Constituição da República. Tem algumas regrinhas também, se o filho de um brasileiro nascido no exterior e que esse pai ou mãe esteja a serviço do Brasil, da República Federativa do Brasil, também será considerado brasileiro. A Itália, por sua vez, adota o critério chamado ius sanguinis, ou seja, basta ter algum italiano na sua linha genealógica, na sua árvore genealógica, para que você também seja considerado italiano. Não necessariamente precisa nascer lá, mas basta que você tenha algum ancestral italiano. Mas para isso é preciso seguir algumas regrinhas também. Então vamos lá. A primeira delas é que o seu ancestral ele deve ter presenciado, visto, a unificação italiana. A Itália, como nós conhecemos hoje, é super recente, no fim do século XIX, por volta ali de 1880, 1860, e antes disso não existia Itália unificada como era hoje. Eram diversos reinos
independentes, cada um com a sua cultura, que depois resolveram se unificar. Então, o seu ancestral ele tem que ter nascido depois da unificação da sua região. Então, por exemplo, o Vêneto ele foi anexado em 1862, 1863. Se o seu ancestral ele morreu em 1860, você não tem direito, porque ele tem que ter visto, de certa forma, a unificação. Mas se o seu ancestral era do Vêneto e nasceu em 1900, por exemplo, você tem direito, grande chance de ter direito. A número 2 também é super importante. Até 1948, as mulheres italianas não transmitiam a cidadania. É completamente machista, mas era assim que acontecia. Então, se na sua árvore genealógica existe alguma mulher, é importante que o filho dessa mulher tenha nascido após 1948, 1º de janeiro de 1948. Se nasceu 31 de dezembro de 1947, não tem direito. Mais pra frente eu posso explicar também se dá para reconhecer a cidadania, caso você tenha alguma mulher na sua árvore genealógica e que o filho dela nasceu antes, existe, não está perdido, mas para a forma de administrativa, se você quiser reconhecer a sua cidadania no consulado ou diretamente na Itália, não é permitido. O meu caso, por exemplo, quem era italiano na minha árvore genealógica era o meu trisavô. Eu descobri esses dias que eu falava tataravô, mas isso não existe. É trisavô, bisavô, antes do trisavô é o pentavô. Meu trisavô, ele veio do Vêneto, ele nasceu em 1875, então ele viu já a Itália unificada, o Vêneto unificado à Itália, então eu já tenho direito por conta disso. E ele veio para o Brasil e aqui ele teve os seus filhos, inclusive a minha bisavó. A minha bisavó, ela recebeu a cidadania do pai dela, do meu trisavô, então ela poderia ter sido considerada cidadã italiana, mas ela não transmitia para os seus filhos. Mas a partir de 1948, ela passou a transmitir sim. O meu avô, que é o filho da minha bisavó, ele nasceu em 51, então meu avô já recebeu a cidadania. E ele tem 2 irmãos que nasceram antes de 48, então esses 2 irmãos não receberam a cidadania. Somente uma irmã dele que nasceu em 48, inclusive, e meu avô e os demais irmãos dele que veio depois. Então é preciso checar se a mulher que o filho dessa mulher nasceu após 1948. O terceiro ponto é saber se, quando seu ancestral veio para o Brasil, ele não renunciou da cidadania italiana. Isso é super raro de acontecer, não aconteceu com grande frequência, mas aconteceu, houve alguns casos. Para saber isso, é preciso que você vá ao site do Ministério da Justiça e você emita a certidão negativa de naturalização. Lá vai constar se o seu ancestral ele optou em renunciar à cidadania italiana e passou a ser brasileiro. Se ele renunciou, então ele não era mais italiano, então ele não passou mais a sua cidadania italiana adiante. Então, se o seu caso é esse, infelizmente não tem como fazer diferente nem reconhecer a sua cidadania italiana. Mas isso foi super raro de acontecer, eu li em vários sites, vários blogs, que isso aconteceu minimamente, mas é preciso morrer de certeza. Inclusive, quando você vai pedir o seu reconhecimento da cidadania, é um documento que você precisa juntar obrigatoriamente. O quarto ponto é meio que desmistificando um mito, porque surge aí muitos boatos de que para você ser reconhecido cidadão italiano, você precisa ter sobrenome italiano. Isso não é verdade. Eu, por exemplo, não tenho sobrenome italiano, mas eu tenho direito à cidadania. Inclusive, tem pessoas que têm sobrenome italiano, mas não têm direito por conta dos pontos anteriores. Então, se você não tem o sobrenome italiano, mas você sabe que tem algum ancestral, nem tudo está perdido. Você pode ir atrás de informações, emitir as certidões e verificar se você tem ou não direito à cidadania. Então, esse é um ponto super importante, então não é para se preocupar com isso. Se você tem algum ancestral e você viu esse vídeo e você acha que você tem direito, continue me acompanhando, porque ao longo dos próximos vídeos eu darei mais dicas, porque está sendo tudo em tempo real. Eu ainda não tive a minha cidadania reconhecida, mas eu decidi compartilhar aqui com vocês, mostrar como está sendo esse processo, para compartilhar mais informações, desmistificar alguns mitos e trazer mais conhecimento. Então, se inscreva aqui no meu canal, dá um like para me ajudar, comenta, compartilha com todo mundo que você acha
que está nesse processo e vamos em frente. Até o próximo vídeo.